Olá, bom dia! Deus é fiel e bom. Começando mais um sábado para a glória de Deus e vamos que vamos. Vamos terminar hoje o livro de Josué. Josué, capítulos 22, 23 e 24, encerrando assim o primeiro livro histórico, né, do Velho Testamento. Vamos lá? Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o coração, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou. E lhes disse: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, a terra da sua possessão, de que foram feitos para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. O altar junto ao Jordão. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com eles, de cada casa paterna, um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Veja, mal saíram do meio do povo já. Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita
o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Veja bem. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre vós e nós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. Então, eles fizeram aquele altar com a intenção de que seus filhos não fossem excluídos do meio do povo de Deus, mas que o altar simbolizava a presença de Deus ali. Vamos continuar. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Então veja bem, lá atrás, o que aconteceu? Todos estavam dizendo que eles prepararam esse altar para a idolatria. E eles vêm e mostram por que esse altar estava sendo construído. Tá vendo? Às vezes nós tomamos assim também precipitadas conclusões, né? Lembra que eu falei? Aí, mal saíram do Egito, do meio do povo, e já estavam fazendo coisa errada. Até chegar aqui para a gente ver que não era coisa errada que eles estavam fazendo. Entenderam? Então, precisamos ficar atentos, porque isso acontece no nosso dia a dia, hein? Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus e não falaram mais de subir e pelejar contra eles. Eles estavam em tempo de invadir lá, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho
porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas o Senhor vosso Deus vos apegareis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus, né? Olha aqui, gente, esse versículo, guarda ele aí no seu coração, grifa ele aí na sua Bíblia e decora esse versículo. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Glória a Deus, não é não? Isso aqui é promessa para nós também. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes. Então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Não, nunca se esqueça do que eu tenho falado aqui sempre, né? Deus tem promessas de bênção e Deus tem promessa de ameaça, né? De maldição para nossas vidas. E aqui ele está falando, do jeito que ele prometeu as coisas boas, ele cumpriu, ele também cumprirá todas as ameaças. Então preste atenção, grave isso aí também, no seu coração e na sua Bíblia. Josué despede-se do povo. Josué capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses.
Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto és Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. A pedra testemunha. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós
outros para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. A morte de Josué e de Eleazar. Esse texto você vai encontrar em Juízes, capítulo 2, versículos de 6 a 9. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de pratas, e que veio a ser a herança dos filhos de Jacó. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. E hoje encerramos nossa leitura, então, do livro de Josué. Como eu prometi para vocês, eu quero mostrar aqui, vou tentar pelo menos, né? Mostrar aqui a foto da irmã Marislene com o brinde. O primeiro brinde que nós sorteamos aqui, que foi aquele pão diário, né? Vai ficar um pouco ao contrário, porque, como eu disse, o meu celular não tem como, depois que eu tô filmando, não tem como eu virar a tela, né? Então, infelizmente, nós vamos ter que ver do meu jeito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui a nossa irmã Marislene. Deu para ver? Deu, né? Aí, nossa irmã Marislene com o pão diário que ela ganhou de brinde do primeiro sorteio, tá bom? Então tá aí. Depois a nossa irmã vai mandar também a foto dela com o prêmio que ela ganhou, que foi o livro, né, que nós tivemos que mudar lá de antemão, porque na onde eu compro não tinha mais do livro, tá? Comprei achando que tinha, mas não tinha, tinha só o livro e-book, e o e-book para nós não era interessante, né? Então vamos lá. Amanhã é domingo, hoje é sábado, você vai viver esse sábado de forma maravilhosa. Mas vá se preparando para amanhã, que é o dia do Senhor, tudo bem? Então vá preparando sua mente, seu coração, para ir prestar culto ao Senhor amanhã, na casa de Deus, onde você congrega, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, seu dia, sua família, e que tudo corra maravilhosamente bem neste dia. Vamos?